Fala, meus lindões, tudo bom com vocês? Eu sou o Romário, professor de Geografia, e hoje a gente vai iniciar a nossa apostila 3, se eu não me engano, na aula 8, certo? Com dinâmica atmosférica. Primeiramente, eu queria só dizer que os exercícios dessa aula vão estar disponíveis aí na descrição do vídeo, se bem que também eles vão estar lá no grupo de vocês, que vocês têm acesso, então não tem muito o que se preocupar. Só que o slide dessa aula foi atualizado, então se por acaso algum de vocês gosta de assistir a aula acompanhando pelo slide, vocês vão lá no drive de vocês e já baixam o atualizado que eu já coloquei lá, tá bom? Quanto aos exercícios, eu não sei se no momento que eu estou disponibilizando esse vídeo eu já vou ter feito os exercícios, mas se não, não vai demorar muito para eu lançar não, então qualquer coisinha vocês resolvem depois, tá bom? Essa aula ela é um pouco extensa. Eu vou tentar não me prolongar muito com algumas coisas, até porque na próxima aula a gente vai trazer mais para um contexto de Brasil, e aí eu acho que vai ficar mais interessante da gente falar, mas nesse primeiro momento é só para a gente apresentar mesmo e tentar começar com calma essa terceira apostila. Eu sei que vocês estão cansados, todo mundo tá, só que vai dar certo, gente. Vai dar certo, é só... Vou me empurrando, mas vai dar certo. Então vamos lá. Para começar, né? O que é a climatologia? Como sempre, eu gosto sempre de começar minhas aulas, vocês sabem disso, com a definição. Então, a definição é a área da geografia responsável por estudar as condições atmosféricas. Ou seja, é tudo aquilo que se resume ao estudo do clima e do tempo. Se a gente estiver falando de clima e tempo, a gente está falando de climatologia, certo? E uma coisa importante é que a gente não restringe só a esse lado mais positivista, esse lado mais científico da coisa. A gente traz também para um contexto mais humano. Então a gente vai procurar entender as interações do clima e do tempo com a vida humana, certo? Seja nas metrópoles, como as chuvas influenciam na nossa vida, seja como as chuvas influenciam na agricultura e etc. Tá bom? Pronto, daí a gente já passa para esse conceito de clima versus tempo. É uma coisa básica, mas que às vezes pode confundir, então eu acho bom vocês já ficarem com isso bem gravado mesmo na cabeça, tá bom? Então, resumidamente, essa frase já diz tudo: o clima ele é habitual, enquanto o tempo é momentâneo. Ou seja, o clima vai ser uma série de fatores que vão se somar ali, fatores que já são fatores constantes presentes naquela determinada região, que vão fazer com que aquela determinada região apresente ali uma temperatura, uma pressão, tenha ali uma altitude, latitude específica, enfim, todos esses fatores ali vão determinar o clima específico daquele ponto. Já o tempo, ele vai ser uma soma de fatores que são variáveis, ou seja, dependendo de como o grau de umidade da região está no dia, dependendo de como que os ventos estão naquela região. Então, esses fatores que vão sim se alterar no cotidiano vão determinar o tempo, certo? Daí uma frasezinha legal para vocês guardarem que ajuda a fixar é o seguinte: o clima ele vai determinar, não, melhor, o tempo ele vai determinar o que você vai vestir hoje, certo? A roupa que você está usando provavelmente foi escolhida por conta do tempo. Se você está usando uma roupa mais quente, uma roupa mais fria, enfim, foi determinada pelo tempo. Já o clima determina o tipo de roupa que você tem no seu guarda-roupa, certo? Ou seja, aquela roupa que você vai usar no ano todo, porque você tem que se acostumar a um clima, tá bom? Então, guardem essa frase. O tempo está mais relacionado com o que você vai vestir hoje, enquanto o clima está relacionado com o que você tem no seu guarda-roupa. É básico, mas ajuda a associar, tá bom? Mais uma vez, aqui é o clima. A gente tem alguns... O Brasil, por ser um país de tamanho continental, obviamente é cercado de climas distintos, certo? A gente tem climas tropicais, a gente tem climas subtropicais, tem climas específicos, por exemplo, de floresta tropical, Mata Atlântica e etc, tá bom? Isso a gente fala em outra aula. Tá. Daí a gente fala agora dos atributos básicos do clima e tempo, que são 3. Eu escolhi por pegar 3, mas isso é de um modo geral, todos eles estão relacionados, tá bom? Então a gente tem a pressão, a temperatura e a umidade. Vamos falar de cada um. Primeiramente, vamos falar sobre a pressão. O que acontece? O vento, de modo geral, ele é o quê? Ele é um amontoado de partículas, certo? Então, vocês aprenderam lá na física que quanto maior for a temperatura de um determinado ambiente, maior é a tendência para que essas partículas
se dissociem, se choquem entre si e façam com que essas partículas se expandam, certo? Ou seja, o gás em uma alta temperatura, ele tende a querer se expandir, certo? E é justamente isso que vocês podem ver nessa figurazinha aqui, ó. Quando a gente tem um ar frio, o que acontece é que o ar vai ficar mais repouso, ele vai ficar mais denso, mas ao mesmo tempo ele vai ficar mais em repouso, certo? As partículas não vão ficar tão agitadas. Já quando eu tenho um ar quente, por conta da temperatura, essas partículas elas vão se chocar entre si e elas vão procurar se expandir, justamente porque elas tendem a procurar um repouso, certo? Pronto, baseado nisso, nesse conceito de pressão, que é justamente o grau de amontoado dessas partículas, a gente consegue entender basicamente o geralzão sobre a circulação dos ventos, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer as contas. Aqui em cima a gente tem o vento, certo? A gente tem ar aqui em cima. Esse ar quente. Por quê? Porque o Sol tá soltando raios aqui, então a gente tem uma insolação muito grande desse vento, certo? Consequentemente, esse é um vento quente, é um ar quente, certo? Esse ar quente, ele vai descer. Por quê? Porque ele vai procurar se expandir, ele vai procurar sair da região onde ele está muito agitado para uma região de repouso, certo? Então, ao descer nessa regiãozinha que a gente chama de zona de divergência, justamente porque é um ar que está divergindo, certo? Vocês podem ver que ele está saindo de si, ele vai conseguir fazer com que ocorra ali esse ajuste, certo? Ajuste, entre aspas, da sua temperatura, da sua pressão, certo? Nesse pontozinho aqui é importante falar, a gente pode conhecer também como zona de divergência, como eu falei, mas também é uma área anticiclonal. Por que é uma área anticiclonal? Tá, a gente pegou esse contexto onde a gente tem o Sol, a gente tem um ar quente, certo? Que vai se expandir e vai descer, porque ele está procurando o estado de repouso, ou seja, é uma região de temperatura muito alta, alta pressão, perdão, de alta pressão, certo? Porque a gente tem um grande amontoado de ar quente nessa região que vai fazer com que ocorra ali uma alta pressão nessa região, tá bom? Já nessa regiãozinha aqui, ó, onde é uma região onde tem uma temperatura menor, certo? Ou seja, temperatura menor significa o quê? Significa que a gente tem um ar frio, certo? Esse ar frio dessa região vai fazer com que aqui a pressão seja o quê? Seja uma pressão baixa, certo? Aí agora o que a gente tem? A gente tem ar circulando embaixo. Esse ar que está circulando embaixo, por mais frio, entre aspas, que ele seja, ele ainda vai tender a buscar uma região de pressão menor e menor temperatura, ou seja, ele vai tender a subir. Consequentemente, a gente vai ter uma zona aqui que vai ser uma zona de quê? De convergência, certo? As massas de ar, elas vão convergir para esse ponto e vão ascender, certo? De modo que eles possam encontrar esse estado de repouso aqui de temperatura mínima e, consequentemente, menos agitação molecular, certo? Como eles estão fazendo essa ascensão ao mesmo tempo, o que pode ocorrer é que a gente vai ter um amontoado de circulação de ventos de ar que pode fazer um furacão, um tornado, etc. Certo? Por isso, essas regiões são conhecidas como as regiões ciclonais, certo? Enquanto a gente tinha uma região anticiclonal aqui a gente tem uma região ciclonal, justamente porque a convergência dessas massas de ar frio vão fazer com que ocorra aqui uma maior tendência a ocorrer esse tipo de evento, certo? Isso é um resumão, a gente vai, com o decorrer da aula, vocês vão ver que eu vou ficar batendo nessa tecla direto, que é para ver se a gente pega bem esse conceito, certo? Porque isso aqui é o mais importante da aula, vocês saberem todo esse processo de circulação dos ventos, certo? Então, vamos lá. Eu falei lá que o primeiro era a pressão, a gente já falou um pouco da pressão, agora eu vou falar sobre a umidade, certo? O segundo lá que era a umidade. Quanto maior a umidade relativa do ar, maior será a sensação térmica percebida pelo corpo humano. Ou seja, eu coloquei essa tabela aqui porque ela é muito legalzinha de entender uma coisa. Digamos que a umidade relativa do ar esteja em 100%. Tá, quase impossível, mas digamos que ela esteja em 100%. Se a temperatura normal for de 35 graus, com uma umidade relativa de 100%, a gente tem o quê? Uma sensação térmica de 48 graus. Não, de 50 graus, certo? 35 graus sobe para 50 graus
de temperatura aparente, que é o que? Aquela temperatura percebida, aquela sensação térmica do corpo humano, certo? E por que que isso ocorre? Isso ocorre porque, assim, o nosso corpo, ele fabrica, entre aspas, ele produz suor para tentar eliminar o nosso calor, certo? Porque assim a água que está no nosso corpo, o suor que está no nosso corpo, ele evapora e evaporando ele leva consigo o calor. Quando a gente tem uma umidade relativa do ar muito alta, o que acontece é que esse suor ele não consegue evaporar, então ele fica acumulado no seu corpo, certo? Por não ocorrer esse processo de transpiração, o que acontece é que o seu corpo não consegue perder temperatura, certo? Então ele vai se manter quente. E aí é esse grande choque entre a temperatura real e a sensação térmica, tá bom? Então, guardem isso aqui, ó. Quanto maior a umidade relativa do ar, maior será a sensação térmica percebida pelo corpo humano. Por isso que regiões onde tem muita mata, como por exemplo regiões da Amazônia, exemplo, para Belém, por exemplo, Belém é uma cidade que é muito abafada. Você sente um clima muito estranho comparado com o daqui, justamente porque é próximo daquela região mais ligada com as florestas, certo? Então a gente tem uma umidade relativa do ar bem maior, consequentemente a gente tem essa disparidade bem grande entre a temperatura real e a sensação térmica que a gente percebe, certo? Tá, continuando, a gente tem agora o conceito de frente fria e frente quente. Isso aqui é mais relacionado com o finalzinho da aula, onde a gente vai falar de chuvas, mas eu acho legal a gente já falar aqui no começo, porque aí no final vocês já fecham com chave de ouro e já associam tudo, certo? Então vamos lá. O que é uma frente quente, certo? Não, vou começar com a frente fria, vai. O que é uma frente fria? Você tem aqui um amontoado de correntes de ar frio, certo? Essas correntes de ar frio, elas vão continuar aqui, elas vão seguir, certo? Esse ar que é o que? É um ar frio e seco, certo? Ou seja, é um ar que é polar, aqueles ar que se desloca da região polar para a linha do Equador, tá bom? Então, essa corrente aqui, ó, de ar frio, ela vai acabar eventualmente se chocando com uma corrente de ar quente, certo? Quando ela se choca com a corrente de ar quente que está à sua frente, essa região de contato entre essa zona de ar frio com a zona de ar quente vai se chamar justamente a frente fria, certo? E aí por que é importante a gente lembrar dessa frente fria? Porque assim, a frente fria ela vai ser aquela região onde a gente vai ter o maior número de chuvas, assim, não maior número, mas a gente vai ter chuvas mais importantes, certo? Ou seja, as regiões de contato entre massas de ar frio com ar quente, ou seja, naquelas regiões de frente fria, a gente tem chuvas que são não apenas mais fortes, certo? Como chuvas também que demoram muito mais tempo do que as regiões de frente quente. E aí agora vamos para a frente quente. O que é a frente quente? É basicamente o contrário. Você tem aqui a zona anterior, certo? Dessa frente fria, e você também tem uma zona posterior, ou seja, uma região posterior. Nessa região posterior, obviamente, em algum momento, esse ar quente que está atrás dela vai se chocar com ela também, certo? Quando esse ar quente que está atrás de uma frente fria, ele se choca, a gente tem então a frente quente. Essa frente quente, ela é caracterizada por ter uma chuva bem mais fraca, se ocorrer chuva, porque não é sempre que ocorre chuva, pode ocasionar uma diminuição da temperatura e até um nevoeiro, mas não normalmente acontece uma chuva, certo? Ou seja, ele é só uma anunciação de que logo à frente dela a gente tem uma frente fria, certo? Então, basicamente é isso. Nesse outro gráfico aqui a gente pode entender bem como é que esse processo ocorre. A gente tem o ar quente, certo? Esse ar que está com partículas agitadas, e aí ele vai se chocar com esse ar frio. O ar frio esse que está mais denso, certo? Ele tem uma maior capacidade de provocar chuva. Então, quando ocorre o choque entre esses dois tipos de ar, a gente vai ter, consequentemente, uma precipitação. Como esse choque ele é mais brusco nessa região da frente fria, essa região anterior, a gente vai ter maiores chuvas mais prolongadas, chuvas mais fortes nessa região anterior, nessa região das frentes frias, certo? Então, é mais ou menos isso. Como a gente falou antes, só para revisar,
a gente tem duas regiões, a gente tem as regiões ciclonais e as regiões anticiclonais. Começando pela anticiclonal, como a gente falou antes. Na região anticiclonal, a gente tem o quê? A gente tem um clima quente, certo? Alta insolação. Consequentemente, a gente tem uma região com uma pressão atmosférica muito alta, certo? Essa pressão atmosférica muito alta vai fazer com que o ar, as massas de ar, elas tentem se dispersar, ou seja, é uma região ali divergente, certo? É uma zona divergente. Já aqui na região ciclonal, a gente vai ter o contrário, a gente tem massas de ar quentes nessa região inferior, quentes ou frias, não importa muito bem, mas essas massas elas vão todas tender a encontrar uma região mais ideal, uma região mais fria e com a pressão atmosférica menor, consequentemente elas vão querer ascender, elas vão querer subir. Nessas regiões onde elas sobem, são as regiões convergentes, as zonas convergentes, certo? Que a gente tem uma pressão atmosférica menor, consequentemente a gente vai ter vai possibilitar, né, que essas massas de ar elas consigam subir. E aí, por conta disso, por conta desse grande amontoado de massas de ar, a gente pode ter ali a presença de um ciclone, certo? Mais uma vez aqui, ó, só para vocês fixarem bem, aqui de novo, zonas de alta pressão, esses ar circulando, uma zona divergente ciclonal, baixa pressão, zona convergente e anticiclonal. Essas aqui são as duas representações, é uma representação bem intuitiva. Zona de alta pressão, a gente tem ventos, massas de ar que vão estar divergindo, vão estar indo para localizações distintas, enquanto zonas de baixa pressão, a gente tem massas de ar convergentes, certo? Partindo para um mesmo ponto. Tá, agora a gente sai dessa parte de pressão, de umidade, etc. E agora a gente já entra em outros fatores, certo? Os fatores condicionantes do clima. E como primeiro fator condicionante do clima, a gente tem aqui a nossa latitude, certo? Vamos falar aqui da latitude. Só revisando, a latitude é a distância ao Equador medida ao longo do meridiano de Greenwich, certo? E como que essa latitude ela vai influenciar? A latitude ela vai influenciar por quê? Deixa eu passar aqui. Pronto, ó. A gente tem o Sol, obviamente esse Sol ele vai oferecer um grau de insolação determinado para a Terra, e regiões próximas da linha do Equador vão ser regiões mais beneficiadas com essa insolação, certo? Então, quanto mais próximo da linha do Equador, melhor você tem uma absorção da insolação solar, ou seja, melhor é a temperatura dessas regiões, mais altas são as temperaturas, certo? Quanto mais próximo dos polos, ou seja, quanto mais longe da linha do Equador, menor vão ser as temperaturas, certo? Isso porque, ó, como vocês podem ver aqui, ó, nessa região, por exemplo, nessa determinada estação do ano, aqui na região do Polo Norte, mal você tem a presença de raios solares, certo? O planeta basicamente ficou coberto nessa região aqui superior. Em determinado período do ano, obviamente, a Terra vai para o lado contrário e aqui passa a ser a região com insolação, certo? Com a maior insolação. Consequentemente, aqui vai ser a região que vai ter os raios solares, e essa região inferior do Polo Sul não vai ser mais beneficiada, certo? Então, elas vão ficar variando, ó. Dependendo da época do ano, o Polo Norte ou Sul será beneficiado com melhor insolação. Como eu disse antes, as regiões próximas da linha do Equador recebem a maior insolação solar, basicamente é isso, certo? Só relembrando, isso aqui a gente disse em aula, eu gosto de lembrar porque, sei lá, de repente você está fazendo a prova e aí deu um branco total e você não se lembra nem o que é latitude e longitude. Porra, me perdi, não estudei isso, como é que eu faço? Gente, tem um truque muito básico aqui que, tipo, não tem como você errar. Olha, é o seguinte, é o macete do bolo. O que você vai fazer? Você tem latitude e longitude, só que você não sabe qual dos dois é qual, o que é cada um, certo? Então você vai pensar, eu tenho latitude e tenho longitude, certo? O que late lembra? Late lembra lados, direita e esquerda, certo? Lados. Enquanto longe, lembra o quê? Longe, uma coisa que está longe, certo? Então, uma coisa longe. Daí, o que agora você vai fazer? Você tem direita e esquerda, representando os lados, certo? Então, você vai passar uma linha bem ali no centro da Terra. Já uma linha horizontal, certo?
Já você tem longitude, então você aponta para frente, uma coisa que está longe, certo? Uma coisa que está longe, você vai passar uma linha o quê? Uma linha vertical, certo? Então você partiu, ó, você já cortou a terra, o bolo da terra aqui em dois pedaços, em dois pedaços distintos. Agora o que é que você vai fazer? Você vai fatiar o bolo, certo? Então todas essas regiões acima da, por exemplo, aqui da latitude, tudo aqui, linhas paralelas que você passar ao redor, acima ou abaixo desse primeiro traçado, vão ser justamente os nossos paralelos, certo? Vou passar aqui nossos paralelos. Enquanto todas as linhas traçadas a partir dessa linha que a gente passou aqui vão ser os nossos meridianos, tá bom? Daí só relembrando que os nossos paralelos vão ter 90 graus, enquanto os nossos meridianos, como a gente tem uma volta toda, é uma volta tridimensional, não dá para ficar muito bem, mas é uma volta tridimensional, aí a gente tem então 180 graus, certo? Daí a gente tem alguns paralelos importantes, como por exemplo o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, certo? Meridiano, a gente tem o meridiano de Greenwich, que é o que é tomado como referência, e basicamente é isso, não tem como errar, certo? Você corta o bolo primeiro, na primeira fatia, e depois fatia ele no ponto que você quiser, que são justamente os paralelos. Da mesma forma aqui, certo? Então, espero que vocês não esqueçam mais disso. Continuando, a gente tem agora a altitude, certo? Isso é bem lógico, todo mundo já sabe mais ou menos isso intuitivamente. Quanto mais distante do mar, menores temperaturas são atingidas, certo? Distante do mar você pode estar achando estranho, mas é porque a gente toma como referência o mar, certo? O nível do mar, como o metro zero, certo? Então, quanto mais distante do metro zero, ou seja, quanto mais alto, menor vão ser as temperaturas atingidas. Isso porque você tem também uma menor pressão, certo? E, consequentemente, você tem uma dificuldade maior de acumular calor nessas regiões, certo? Continuando, a gente tem agora a continentalidade e a maritimidade. Continentalidade, quanto maior for a continentalidade, maior vai ser a amplitude térmica. Quanto maior for a maritimidade, menor vai ser a amplitude térmica. Vamos por partes. O que é a continentalidade? Como o próprio nome sugere, vai ser quanto mais dentro do continente aquela região está. E o que é a maritimidade? Quanto mais próximo do mar aquela região está, certo? Então, quanto mais próximo do continente, quanto mais dentro do continente uma determinada região estiver, maior vai ser a variação térmica que ela vai ter, certo? O que isso significa, Romário? Significa que regiões muito dentro do continente vão ser regiões que vão ter disparidades de temperatura muito grandes, certo? Você vai ter de dia uma temperatura altíssima e de noite uma temperatura muito baixa, certo? Enquanto regiões que têm uma maritimidade elevada, ou seja, regiões mais costeiras, a gente vai ter uma amplitude térmica menor. A diferença de temperatura no começo do dia e no final do dia vai ser muito menor, certo? Daí vocês podem ver aqui mais ou menos o esquema de como ocorre na praia, certo? De dia, você tem aqui o quê? Você tem o ar frio, certo? O ar frio resultante da noite passada, e você tem o sol. O sol começa a esquentar o oceano, certo? Consequentemente, a areia que absorve melhor o sol vai estar mais quente e os ventos vão tender a correr dessa região mais fria para a região mais quente, porque são ventos que estão sofrendo com a insolação, com uma maior insolação, certo? São ventos que estão ficando elevadas as temperaturas, certo? Então, eles vão partir dessa região e vão para uma região que eles vão tentar obter um equilíbrio melhor. Já quando é de noite, o que acontece é que essa água do oceano, que foi o dia todo esquentado, agora é uma água quente, ou seja, essa região vai estar mais quente, enquanto aqui a gente tem uma região mais fria, certo? O vento vai tender, então, a partir dessa região para uma região de melhor equilíbrio, certo? Aqui são alguns fatores que somam, né, para que a maritimidade ela faça com que ocorra uma menor variação térmica, ou seja, uma amplitude térmica menor, certo? Primeiramente, a gente podia dizer o seguinte, a gente tem ventos, certo? Nessa região, ventos esses que vão favorecer ali com que ocorra uma mudança na temperatura menor, certo? Então,
os ventos, aqueles ventos que correm na praia, quando você vai para a praia você percebe muito vento, aquele vento ele faz com que tenha uma menor diferença de temperatura, certo? Outra coisa importante é que, por ter essa grande quantidade de ventos, consequentemente, ele também vai ter uma maior facilidade para que ocorra aquele processo de produção das chuvas, ou seja, a gente tem uma maior precipitação, certo? Quanto maior a precipitação, menor vai ser a diferença de temperatura também. Outra coisa é que aqui, ó, a água, ela tem o quê? Ela tem um alto calor específico, certo? E ela também tem um alto calor latente. Se vocês lembrarem lá na física, o que isso significa para a gente aqui na geografia? Significa que a água ela vai evaporar menos, certo? Se ela vai evaporar menos, consequentemente ela vai perder menos calor, certo? Então, vai acontecer justamente o que a gente falou, vai ter uma menor amplitude, certo? Térmica, vai ter uma menor diferença nas temperaturas com o decorrer do dia, certo? E por fim, outra coisa que eu gostaria de ressaltar é o seguinte, ó, a superfície da água, ela é transparente. Então, ela permite que os raios solares eles entrem na água, certo? Eles esquentem as camadas mais superiores e as camadas inferiores vão ser camadas mais frias. E por conta disso, a gente vai ter, então, a formação de linhas de convecção. Essas linhas de convecção vão girar e vão fazer com que todo o meio ali da água ele se torne, de certa forma, homogêneo, certo? Então, ele não vai perder, ele não vai ter uma diferença ali na temperatura tão grande como teria na Terra. E aí, então, vamos para uma região mais continental, certo? Que vocês vão ver que é basicamente o contrário do que a gente viu aqui na região mais próxima do mar. Nessa região mais continental, o que a gente tem é o seguinte, primeiro aqui, ó, logo de cara, a gente tem essa insolação, a gente tem essa quantidade de raios solares que vão bater na superfície, só que essa superfície ela não é transparente, ela é uma superfície opaca, certo? Então, essa superfície vai fazer o quê? Vai fazer com que a grande parte do calor, a temperatura, ela se acumule nessas regiões superiores. Por conta dessa alta temperatura que é acumulada nas regiões superiores, o que vai acontecer é que a gente vai ter um calor latente menor. Então, toda a água que chegar nessa região, ela vai evaporar muito, muito rapidamente, certo? Consequentemente, se a gente tem essa evaporação mais facilitada da água, a gente tem uma perda de calor também mais facilitada, certo? Isso já contribui para que ela tenha uma amplitude térmica bem maior, certo? Consequentemente, a gente também tem, por fim, né, isso aqui, que a superfície ela não tem camadas como a água, consequentemente, a gente tem uma superfície que não vai conseguir se tornar homogênea, ela vai acumular todo o calor nessa região superior e vai, de certa forma, beneficiar essa amplitude, tá bom? Aqui é só um exemplozinho para vocês verem depois, é basicamente a mesma coisa, você tem aqui uma região litorânea, ou seja, uma região com a maritimidade maior, e você tem uma região desértica, que é uma região que tem uma continentalidade maior, e aqui é só os exemplos para vocês verem, o sol e a aridez reduzem a quase zero a umidade local, o calor ele se vai mais também, porque não tem a presença de nuvens, que são justamente formadas pelas massas de ar, certo? Aqui já na cidade litorânea a gente tem essas nuvens que vão impedir com que esse calor ele parta todo, certo? Então aqui a gente vai ter um acúmulo de calor nessa região, consequentemente vai ter uma sensação melhor, certo? Porque o calor ele ainda permanece nessa cidade, ele não se vai todo. E basicamente é isso. Depois vocês dão uma olhada aqui que tá aqui o resumo. Tá. Agora a gente vai para a vegetação. Também é meio óbvio, acho que todo mundo tem inconscientemente isso na cabeça de que a vegetação ela ajuda sim o clima. E aqui tá o resumo de como que isso acontece, certo? Então, a vegetação ela vai atuar como um regulador térmico. Aqui a gente tem a fotozinha da Amazônia e de modo geral, a gente tem esses processos. As plantas que estão presentes nas florestas vão realizar o processo de fotossíntese. Processo esse que tem a ver com a evapotranspiração. Essa evapotranspiração vai gerar vapor de água, certo? Esse vapor de água, então, vai acender, vai formar as nuvens, e essas nuvens vão formar chuva, vão precipitar e vão formar as chuvas, certo? Então, de modo geral, é isso aqui que acontece, ó, certo? Aqui é só... A gente vai falar mais à frente de Amazônia, certo? Então, não vou estender muito nisso aqui não, mas a gente só lembrar que a Amazônia tem um clima quente e úmido, certo? Clima equatorial. A gente tem elevados índices pluviométricos, ou seja, a gente tem uma grande quantidade de chuvas. E o principal problema
atualmente é quanto às queimadas, certo? Tá, agora a gente vai para massas de ar. Eu também não vou me estender muito nessa questão das massas de ar, porque na próxima aula a gente vai falar sobre essas massas de ar que influenciam especificamente o Brasil, que é o que a gente precisa saber, né? Então eu só vou falar aqui o geral. E o geral é basicamente isso: a gente tem grandes porções de ar, certo? Que apresentam condições internas de temperatura, pressão e umidade relativamente homogêneas, ou seja, são relativamente iguais, certo? Então essas massas de ar, elas vão fazer o que? Elas vão trazer características específicas de uma determinada região para outra, e isso vai, obviamente, alterar o clima, certo? Essas massas de ar, elas vão ser separadas em alguns tipos. A gente tem, basicamente, massa de ar equatorial, tropical e polar, certo? Aqui a massa polar, tropical e equatorial, certo? Sendo que essas ainda vão se dividir em oceânicas e continentais, certo? Aqui, basicamente é isso. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho melhor sobre cada uma dessas. Tem alguns processos importantes que elas estão relacionadas, como, por exemplo, El Niño, El Niño também. Então, na próxima aula a gente fala sobre isso, certo? Certo. Quanto às correntes marítimas, elas vão ser o quê? Elas vão ser fluxos, certo? Correntezas de rios de água salgada que se deslocam pelo oceano graças à ação dos ventos e movimentação de rotação com direções nem sempre iguais. Ou seja, são basicamente grandes massas de água, certo? São grandes rios mesmo dentro do mar que vão transportar água quente para outras regiões, tá bom? A primeira que a gente tem, primeiro tipo, elas são subdivididas em correntes quentes e correntes frias, certo? O primeiro tipo aqui, as correntes frias, vamos falar um pouquinho delas. Elas basicamente são correntes, obviamente, mais frias, então são correntes mais densas, certo? Elas são correntes mais densas e por conta disso elas tendem a circular numa profundidade bem maior, certo? Aí você pensa comigo, por que tu tá falando isso? O que é que isso importa? Isso importa por conta de como ela vai influenciar no ambiente, certo? Se ela está numa profundidade maior, a probabilidade de a água que essa corrente marítima ela está levando consigo, essa água evaporar, ou seja, a probabilidade com que essa corrente marítima ela torne o ambiente que ela passa um ambiente mais úmido, vai ser muito menor, certo? Então, todas as regiões onde você tem essas correntes frias são regiões que não vão ser beneficiadas por essa corrente, certo? Ao contrário das correntes quentes, certo? Ou seja, essas regiões que a gente tem correntes frias são geralmente, eu digo geralmente porque não são só as correntes marítimas que vão determinar ali o clima da região, certo? A gente tem outros fatores, mas geralmente são regiões mais desérticas, são regiões mais áridas, certo? Como exemplo, a gente tem aqui, essa região aqui, essa corrente de Humboldt, certo? Que é nessa região aqui do Chile, do Peru. Essa corrente fria de Humboldt, ela passa por essa região aqui do Chile e ela basicamente o que formou o deserto do Atacama, certo? Nessa região aqui mais inferior, essa região mais sul do continente, a gente tem então a formação do deserto do Atacama, certo? Agora falando de correntes quentes, como eu disse antes, são correntes que vão proporcionar umas características totalmente contrárias, ou seja, uma umidade bem maior. Por que elas vão fazer isso? Tá, vamos lá. São correntes quentes, certo? Consequentemente, a densidade delas é bem menor, certo? E também elas vão ser correntes que vão o quê? Vão se deslocar numa profundidade bem menor, certo? Elas vão se deslocar numa profundidade menor e também mais rapidamente, certo? Ao contrário, eu tinha esquecido de falar, essas correntes frias, elas também se deslocam muito lentamente. Isso dificulta muito com que o efeito que elas têm no ano, ou seja, o efeito prolongado delas, seja sentido nas regiões onde elas beneficiam, certo? Essas correntes quentes, ao contrário, são correntes mais rápidas, então os efeitos delas são bem mais rápidos de serem presenciados, tá bom? Ou seja, que efeitos são esses? A gente tem
um índice de evaporação mais alto, ou seja, a gente tem uma formação de ventos que são mais quentes e ventos que são mais úmidos. Consequentemente, a gente tem regiões onde a gente tem uma precipitação bem maior, certo? Daí uma corrente importante, essa aqui, ó, essa corrente do Brasil. Essa corrente do Brasil aqui, ela é basicamente a responsável pela formação da Mata Atlântica nessa região, certo? Nessa região mais ao leste do país. Essa corrente do Brasil, ela é a responsável por trazer ventos e ocasionar esse clima bem mais quente e úmido, característico da nossa Mata Atlântica, tá bom? Outra importante também, a corrente do Golfo aqui, ó, essa corrente do Golfo, ó, como vocês podem ver, ela influencia aqui essa região da América do Norte e também se junta com essa outra corrente e influencia na Europa, certo? Então, ela basicamente influencia toda essa região da América do Norte e Europa. Quanto ao restante, eu acho que não tem tanta pressão da gente falar, não. Só queria que vocês guardassem pelo menos essas três, certo? Essa do Golfo, do Brasil e essa de Humboldt. Tá aqui, ó, como eu disse, a gente tem o deserto do Atacama, lá no Chile, certo? Formado pela de Humboldt, e a gente tem aqui a Mata Atlântica, tá bom? Agora a gente chega na parte final da aula, que é a parte de chuvas. O primeiro tipo de chuvas que a gente tem são chuvas convectivas, certo? Ou seja, são chuvas que se formam devido à convergência do ar, certo? Então, o que acontece? A gente tem esse ar quente, quente, ele sobe, certo? E ele sobe carregando uma umidade daquela região muito grande. Daí, ao se chocar com o ar frio e temperaturas menores, também com a pressão menor, a gente vai observar que esse ar quente vai se condensar. No que ele se condensa, ele vai precipitar, certo? Então, aí vai formar a chuva. Resumindo, vamos falar mais uma vez. Esse ar quente, ele sobe, certo? Esse ar que está com uma grande umidade, e aí ele vai se condensar e vai precipitar, certo? Por conta disso, por conta desse choque brusco vocês podem observar que é mais ou menos o que acontece lá com as frentes quentes, certo? Que a gente falou antes. A gente tem o encontro de um ar quente com ar frio, certo? Ou seja, vamos lembrar, o que acontece lá nas frentes quentes? A gente tem uma chuva que é rápida, certo? E uma chuva que às vezes nem acontece. Só que aqui, como a gente tem um encontro de massas de ar que são bem mais específicas, não necessariamente uma frente, a gente vai ter uma chuva que normalmente tem uma intensidade bem maior, certo? Então, são chuvas de curta duração, só que vão estar bastante potentes, certo? Tanto é que elas são conhecidas como chuvas de verão, que são aquelas chuvas que acontecem no começo ali do ano, certo? Então, basicamente é isso, pelo menos aqui, né, na região Nordeste. Então, basicamente é isso quanto às chuvas convectivas. Daí a gente tem as chuvas orográficas, certo? Que são basicamente chuvas que ocorrem em regiões de altitude, certo? Ou seja, o ar é forçado a se levantar devido à topografia encontrada e encontra temperaturas mais baixas, então a nuvem é formada. Então, você tem um ar quente e úmido, certo? Que ele encontra um obstáculo, pode ser qualquer coisa, uma montanha, uma falha natural, qualquer coisa. Esse ar, ele então encontra e ele tem que subir, certo? No que ele sobe, ele vai se condensar e vai se precipitar, tá bom? Daí o que acontece é o seguinte, como a chuva ela se forma antes da falha, toda essa região aqui anterior à montanha, essa região antes da montanha, ela vai ser a região beneficiada pelas chuvas, certo? Ou seja, vai ser uma região que vai ter um índice pluviométrico bem alto, certo? Ou seja, vai ter uma vegetação também mais densa, a gente vai ter uma colheita bem maior, tá bom? Já nessa região posterior aqui, ó, o ar, ele já está um ar seco, porque a gente já teve o contato, a gente já teve a formação da chuva. Por conta disso, essa região posterior vai ser uma região bem mais dificultada, onde a gente vai ter uma vegetação bem mais árida, quase inexistente, certo? Ou seja, aquela vegetação mais rasteira, típico de serra, vai ser característica dessa região aqui, tá bom? Além disso, a temperatura, obviamente, vai ser maior, já que a chuva ela não influenciou diretamente essa porção posterior da montanha, certo? E, óbvio, a gente vai ter longos períodos ali de seca, certo? A gente então vai ter uma estiagem muito grande dessa região, certo?
Daí um exemplo a nível de mundo, certo? É o deserto de Gobi. O deserto de Gobi. Logo depois aqui, ó, da Cordilheira do Himalaia, a gente tem então o deserto de Gobi. Esse deserto ele foi formado justamente por conta disso. A gente tem uma barragem natural, certo? Uma barreira natural que impede que as massas de ar circulem e formem chuva, consequentemente não tem uma precipitação quase zero, e aí a gente tem a formação desse deserto. Trazendo para aqui, especificamente para o Ceará, a gente tem o Planalto de Borborema, certo? O que acontece? A gente vai ter então essa região do Planalto da Borborema, os ventos que vêm aqui do Oceano Atlântico, eles sobem, eles chegam nessa zona da mata, né, região agreste, beneficiam essa região com uma precipitação elevada, certo? Ou seja, eles beneficiam a colheita de toda essa região, mas a partir dessa região posterior, ou seja, logo depois do Planalto da Borborema, que é justamente o sertão nordestino, a gente tem uma quantidade de chuvas bastante escassa durante o ano, certo? Então, ou seja, toda essa região aqui do sertão do Nordeste, ou seja, a Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, toda essa região ela fica bastante prejudicada por conta do Planalto da Borborema, porque ele impede que as chuvas se formem a partir dele, ou seja, a gente tem uma grande concentração de chuvas orográficas nessa região e quase nenhuma chuva posterior, tá bom? Por fim, a gente tem as chuvas frontais, que são as mais básicas de entender. É o encontro de duas massas de ar com frentes diferentes. Então, a gente tem um ar quente e úmido e um ar frio e seco. Você pode meio que confundir com a primeira chuva que a gente falou, que era a chuva, aquelas chuvas convectivas, certo? Chuvas de convecção. Mas o que acontece é que nessa, o ar ele sobe, certo? Ele se precipita e ele desce. Já nessa chuva frontal, o que acontece é realmente um choque entre as duas massas de ar, certo? Tanto é que a gente considera as chuvas frontais as chuvas que ocorrem nas frentes, tá bom? Então, essas chuvas de frente fria, essas chuvas de frente quente, são chuvas frontais, tá bom? Então, a gente tem um encontro direto de duas massas de ar, consequentemente, a gente tem a formação dessas chuvas, tá bom? Então, era basicamente isso, eu acho que esse é o último slide, isso. Então, era isso. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco ainda sobre clima, só que trazendo mais para nível de Brasil, certo? A gente vai falar algumas das massas, algumas correntes, que eu acho importante falar também. Vai trazer um pouco de clima específico, mas por hoje é isso, certo? Espero que tenha dado para entender. Lembrando de novo, mais uma vez, que os exercícios eu não sei se vão estar disponíveis ainda no momento que eu estou postando essa aula, mas eu vou tentar fazer com que... eu vou tentar terminar o mais rápido possível, certo? Então, é basicamente isso. Qualquer dúvida pode me chamar, estou sempre à disposição. E